Uma vizinha bateu na porta, ninguém atendeu. Ela bateu de novo e nada. Então ela ligou para a polícia. Dentro daquela casa, numa pequena cidade na Alemanha, estava o corpo da Lieselotte Schengler, de 62 anos. Ela foi estrangulada com um fio retirado de um buquê de flores que estava em cima da mesa. Sem digitais e sem testemunhas. A única pista era um resquício de saliva que estava numa xícara em cima da mesa. E naquele momento, ninguém imaginava que essa xícara ela ia ser o início de uma caçada que ia atravessar mais de 3 países e 40 cenas de crime. Quase uma década atrás de uma mulher que a polícia nunca nem chegou a ver. Eu sou a Lana Lerrer, esse é o Arquivo A, e hoje a gente vai abrir o caso do fantasma de Heilbronn. Isso aconteceu em maio de 1993. Só que naquela época, ninguém conseguiu ligar aquela morte a nada. A tecnologia de DNA da época ainda não permitia retirar muita coisa daquele resquício de saliva. Foi só em 2021, 8 anos depois, que a perícia conseguiu extrair um perfil genético completo daquela amostra de saliva. E naquele mesmo ano, esse perfil ele apareceu de novo. Dessa vez, foi em Freiburg. E ela apareceu no assassinato do antiquário Joseph Walsenbach, de 61 anos. Ele foi estrangulado com um barbante de jardim dentro da própria casa. 2 mortes em cidades diferentes, com quase 8 anos de distância. E o mesmo DNA dessa mulher nas 2 cenas de crime. Só que a partir daí, esse perfil genético ele não parou mais de aparecer. Um biscoito mordido, deixado em uma casa de trailer na Alemanha, uma arma de brinquedo, deixada em uma cena de assalto a uma loja de pedras preciosas na França, o balcão de uma ótica assaltada na Áustria, a tampa do tanque de um carro roubado em Heilbronn, garrafas de cerveja e a borda de uma taça de vinho em um bar assaltado em Karlsruhe. Só que ainda tiveram casos mais bizarros. Em Worms, em 2025, um homem atirou no próprio irmão com uma arma. E esse mesmo DNA apareceu em uma das balas. Uma reportagem do jornal britânico The Observer, ele chegou a especular na época que essa mulher ela pudesse ter ligação com comunidades itinerantes que cruzavam livremente as fronteiras da Europa naquele momento. Em outubro daquele ano, uma enfermeira de 45 anos foi encontrada boiando em uma piscina pública em Heilbronn. Mais uma cena com aquele mesmo perfil genético. Os exames de DNA mitocondrial, eles sugeriam que essa mulher ela podia ser do leste europeu ou da Rússia. Só que isso era tudo que os investigadores tinham, uma origem provável. Furtos, arrombamentos, assaltos, mortes sem nenhuma relação entre si. Foram em cidades diferentes e países diferentes. Só que o mesmo DNA dessa mulher todas as vezes. A imprensa alemã chegou a dar um nome para essa mulher. Era o fantasma de Heilbronn. Também era chamada de a mulher sem rosto. O crime que tornou esse caso nacional, ele aconteceu no dia 25 de abril de 2007, na cidade de Heilbronn. A policial Michelle Kiesewetter, de 22 anos, estava no horário de almoço com o colega Martin Arnold. Eles estavam numa área de lazer quando 2 homens se aproximaram do carro e atiraram na cabeça deles. Ela morreu na hora, ele sobreviveu, mas ficou em coma por semanas e quando ele acordou, ele não lembrava nada do que tinha acontecido durante o ataque. As armas e as algemas dos 2 policiais elas foram roubadas. E na cena, aquele mesmo DNA que vinha sendo associado aos outros crimes apareceu de novo. Dessa vez, no banco de trás e no porta-luvas da viatura. Só que agora era o assassinato de um policial. E isso levou essa investigação para outro patamar. A polícia de Heilbronn montou uma força-tarefa específica para esse caso. E a recompensa ela foi subindo. Ela começou com 100 mil euros, depois 200 mil euros, até chegar a 300 mil euros. Mais de 800 mulheres com antecedentes criminais espalhadas pela Europa foram rastreadas e testadas, tentando buscar uma combinação genética com aquele DNA. Só que por mais que eles investigassem, ninguém conseguia chegar naquela mulher. Nem uma câmera, nem uma testemunha, nenhum suspeito que batesse com aquele perfil. E a pergunta que esse caso levanta é como uma pessoa conseguiu participar de mais de 40 cenas de crime em 3 países diferentes por mais de uma década sem ter sido pega. E normalmente, quando um caso assim não fecha, tem alguma coisa errada na teoria e não necessariamente na investigação. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Em março de 2009, os investigadores eles tentavam identificar um corpo de um homem que estava todo queimado. Esse homem ele buscava asilo na França. E lá mais uma vez foi encontrado o DNA do fantasma de Heilbronn.
Só que isso não fazia sentido nenhum. Como que o DNA de uma mulher, associada a tantos assassinatos, ia aparecer agora no corpo de um homem? E de um jeito que não batia com nenhuma teoria de que ela pudesse ter participado daquela morte. E foi esse detalhe que não batia que finalmente levou os investigadores a questionar a própria existência do fantasma de Hale Brown. Aí eles fizeram um teste simples que deveria ter sido feito bem antes. Eles pegaram cotonetes novos que estavam lacrados e que nunca tinham sido utilizados em uma cena de crime antes. Aí eles resolveram testar o DNA desses cotonetes. E o mesmo perfil genético apareceu. Um cotonete que nunca tinha tocado em nada, muito menos em uma cena de crime, já vinha contaminado da fábrica. Isso prova de uma vez por todas que o problema não estava nas cenas de crime. O problema estava no próprio material de coleta. E a partir daí bastou rastrear a cadeia de fornecimento para trás. E a resposta que eles encontraram foi tão simples quanto embaraçosa. Não existia crime nenhum ligando aqueles casos. O que existia era uma contaminação de fábrica. Os cotonetes que foram utilizados para coletar o DNA dessas cenas de crime, eles vinham todos do mesmo fornecedor. Era a Greiner Bio-One, que ficava na Áustria. Eles eram vendidos como estéreis, e eles eram mesmo, porque eles passavam por um processo que eliminava bactérias, fungos e vírus. Só que esterilizar não é a mesma coisa que eliminar DNA. Esse processo, ele mata micro-organismos, só que ele não apaga vestígios genéticos de pele, suor e saliva. E para isso não precisa muito contato. Só o toque normal de manusear e embalar o produto é o suficiente para depositar DNA. E principalmente porque depois de anos, as técnicas elas foram ficando mais sensíveis para detectar DNA. Hoje elas são capazes de detectar vestígios que nos anos 90 teriam passado completamente despercebidos. E foi exatamente essa evolução técnica que, sem querer, transformou a funcionária da fábrica na criminosa mais procurada da Europa. E tem uma coincidência que ajudou a sustentar essa farsa por bastante tempo. A funcionária responsável ela era do leste europeu, exatamente a origem étnica que os investigadores vinham atribuindo à suspeita. Anos depois, um investigador ele resumiu o choque de todo mundo numa frase. Esse investigador disse que eles pensavam que esses eram as Mercedes dos cotonetes. Eles vinham com uma embalagem de segurança dupla. Ninguém desconfiou justamente porque eles eram produtos de altíssima qualidade. Na prática, o fantasma de Hale Brown nunca cometeu um crime sequer na vida. O DNA dela só aparecia porque o cotonete ele já vinha contaminado de fábrica. E isso explicou um detalhe que só fez sentido depois. No departamento de polícia da Baviera, onde eles utilizavam cotonetes de outro fornecedor, eles nunca encontraram sequer um vestígio desse fantasma. A fabricante ela se defendeu publicamente. Eles falaram que os cotonetes eles não eram certificados para análise de DNA, que o uso pretendido para eles era só o médico. Uma funcionária de uma fábrica inocente, que nunca sequer colocou os pés em uma cena de crime, era uma das criminosas mais procuradas do leste europeu. E teve uma consequência dessa história, que ela foi ainda mais grave do que esse constrangimento. Enquanto a polícia gastava milhões de euros e milhares de horas, o assassinato da policial Michelle ficou sem solução durante anos. Só em 2011, numa investigação completamente separada, é que os verdadeiros responsáveis pela morte dela foram identificados. Era um grupo de extrema-direita alemão, Núcleo Socialista Nacional Clandestino. Eles eram ligados a outros assassinatos na Alemanha entre 2000 e 2006. Não tinha nada a ver com nenhuma mulher misteriosa. A pista certa, ela existia o tempo todo. Só que a atenção de todo mundo estava voltada para o fantasma errado. Nesse caso, ele teve consequências reais. Ele expôs uma falha grave nos protocolos de coleta de DNA utilizados na época. E ele acabou levando a uma criação de normas internacionais específicas, assim garantindo que materiais utilizados em perícia sejam livres de DNA humano e não só estéreis. A norma ISO 18.385, publicada em 2016. Aquela recompensa de 300 mil euros ela foi retirada. O perfil genético do fantasma ele foi apagado do banco de dados criminal. A funcionária da fábrica ela nunca foi identificada publicamente. As autoridades alemãs garantiram que a identidade dela seria protegida pelo resto da vida. A BBC resumiu o caso com uma manchete: erro de DNA cria um serial killer fantasma. A revista Time chamou de um dos fracassos forenses mais constrangedores da história moderna. E o Der Spiegel calculou o custo:
milhões de euros e mais de 16 mil horas de investigação. E aqui fica uma pergunta incômoda. Quantas outras investigações, em algum lugar do mundo, ainda estão perseguindo o fantasma que nunca existiu, só porque ninguém nunca parou para questionar a prova? Se esse caso te deixou intrigado, deixa um like e considera se inscrever no canal. Todo dia a gente abre um caso novo. Um beijo e até o próximo!